2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, glórias a Deus, aleluias. Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, amém? 2 Samuel, nós estamos hoje, irmãos, no primeiro dia desta campanha, vitória em tempos de crises, amém? Situações que surgem em nossa vida, que de um instante se tornam uma crise, não é verdade? Mas Deus promete, amém, Deus promete trazer vitória, direcionamento, saída, amém? Glórias a Deus, aleluias, graças a Deus. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Amém? Levante as suas mãos e fala comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta manhã, através da sua palavra, amém? Pode assentar, desocupe as suas mãos, dê uma salva de palmas, bate as palmas, glorifica o nome do Senhor, aleluias, graças a Deus. Muita atenção, por gentileza, ao texto sagrado, ao texto da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, preste bem atenção. Irmãos, situações que até então estava tudo bem, tudo tranquilo. Há o contexto histórico aqui que vem exatamente da vida desse menino, né, que teve a sua vida mudada. Vem um contexto que o seu vô, Saul, ele reinou em Israel 40 anos. Então, era 40 anos ali, ele nasceu já quase no final, 35 anos, né? Já tinha 35 anos de império, quando ele nasceu, correto? Quando ele nasceu já tinha 35 anos. E aí a Bíblia nos fala que de repente veio a situação ali, 5 anos já passou, seu avô morreu, né? Estava ali na batalha, foi afligido, e tinha uma pessoa, geralmente era uma garota, uma moça, que cuidava daquela criança, né? Que era a ama, que cuidava, que era a babá daquela criança. E quando ela recebeu a notícia da morte de Saul, e não somente da morte de Saul, mas também do pai de Mefibosete, que era o príncipe, no caso ali, ia dar continuidade, né? Então, morreu então o avô e o filho, que era o pai. E automaticamente, primeira coisa, mais daquela época, era que quando você tinha a morte do rei, o outro rei, ou até os inimigos, ele ia vir para destruir toda a família. Para vir, ia destruir toda a casa. Então ia uma destruição completa, e matava todo mundo, de toda a linhagem ali, que estava até mais distante. Então a preocupação dela era legítima. O amor dela por aquela criança era verdadeiro. O cuidado pelaquela criança era grande. Só que aconteceu algo que no momento que ela recebeu, porque a criança até então não sabia o que estava acontecendo. A criança até então, ela não sabia o contexto da situação, mas ela já tinha ali uma certa noção. Ela já tinha uma preocupação do que poderia acontecer com aquela criança. E neste medo, neste pavor, e aqui que entra a importância de nós estarmos na presença do Senhor, porque quando vem uma crise, surge uma crise, a primeira coisa que vem sobre nós é o medo, é o pavor. Isso desestabiliza qualquer um. Se nós não estivermos alicerçados no Senhor Jesus Cristo, como diz o salmista, ainda que levante uma multidão, ainda que uma multidão me cerque, nele eu confiaria, não temerei, aleluia, porque a confiança estava em Deus, aleluia, bate as palmas, glorifiquem o nome deste Deus maravilhoso. E aí vem a crise, seja no casamento, seja na saúde, seja no trabalho, e a primeira coisa é nós ficarmos preocupados, apavorados. E aí, neste momento, surge aquela situação de ser precipitado.
de um excesso de cuidado. A Bíblia nos fala, Salmo 127, que o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Aquela situação, no excesso de cuidado da sua ama, ela ficou tão aflita, ela ficou tão preocupada, e ela saiu correndo, olha só. E a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado. Algo que era legítimo, como que a situação do cuidado dela se transformou em algo ali terrível, que marcaria a vida daquela criança para o resto da vida, que deixaria aquela criança limitada, por conta das situações, por conta do problema que surgiu. Então, olha só, a Bíblia nos fala que, através daquele zelo excessivo, aquele cuidado excessivo, ela acabou trazendo uma grande marca para a vida daquela criança. Amém? A Bíblia nos fala ainda que naquele momento que ela fugiu, e aí ele vai ser escondido. Ele vai ser deixado de lá. E aqui é um detalhe para cada um de nós. Porque de repente, nós temos ali uma sensação de proteção, achamos que depende de nós. Nós tiramos ali a falta da confiança em Deus, a nossa falta de fé. Nós acreditamos que tudo depende de nós. E pelo fato de tudo depender de nós, nós devemos fazer tudo possível para trazer uma certa segurança, ou um pensamento mais concreto, para aquilo ali não fugir ao nosso controle. E aí é quando as coisas tudo dá errado. E aí, nesse excesso de cuidado, excesso de preocupação, as coisas saem do normal. Parece que as coisas ficam pior. Mas por quê? O cuidar era legítimo. A preocupação era legítima, o amor era verdadeiro, mas nós devemos entender que Deus tem que fazer parte disso. A confiança no Senhor tem que fazer parte da situação. As crises que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, nós devemos entender que Deus tem que estar no meio. A Bíblia nos fala que quando o salmista Davi, ele estava no meio de uma emboscada, e aí ele fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, da onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quantas pessoas que de repente não estão entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho me preocupado, irmão Samuel, eu estou me esforçando tanto, na linguagem popular, mineirês, né? Fazendo a tripa dos corações, eu não sei se é assim, quais isca, para conseguir, e as coisas não estão dando certo. Eu estou me esforçando, estou fazendo que essa jovem aqui, ela saiu correndo, e o interessante é que a Bíblia, ela para um pouquinho para contar a história. A Bíblia, ela está falando, irmãos, nada é por acaso, é exatamente sobre isso que Deus está falando conosco. Porque aqui no versículo 4 está falando aqui do filho de Jonathan, que era aleijado dos pés, e aí vai contar a história, o porquê que ele ficou assim. Porque alguém se preocupou demais, porque alguém se precipitou, talvez no medo, no pavor, se precipitou, tomou uma atitude precipitada, e isso acarretou uma grande situação sobre a vida dele, marcou a vida daquele jovem, e ele vai morar na casa de Maquir, né? Que, diga de passagem, algumas pessoas falam que ele estava passando dificuldade, a dificuldade era bem física, mas Maquir, ele era um homem muito abastado, inclusive ele sustentou Davi por muito tempo, quando Davi fugia ali de seu filho, né, Absalão. Então, Maquir era um homem abastado, e ele vai acolher, olha como que Deus providencia as coisas, esse homem vai acolher Mefibosete. Essa história teria tudo para ter um final terrível. A nossa vida, meu irmão, minha irmã, a nossa vida é feita de marcas, é feito de situações que muitas vezes nós colocamos a nossa preocupação, o nosso medo, o nosso pavor ali em foco, e de repente as coisas saem do controle, e aí que está a crise.
E tem tudo para dar errado, tem tudo para terminar aqui, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo tem uma saída, Ele é a solução, Ele é a vitória, ainda que em meio de crise, Ele muda essa situação. E mais ainda, Deus traz a restauração, aleluia. Porque aonde que estava este menino? Ele estava no palácio. Ele era filho do rei, ele era neto do rei, e filho do príncipe, e se tornaria o próximo rei, quem sabe? Mas aqui de repente ele é jogado, né, pela situação que aconteceu, e aí ele é deixado de lado. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Quem crê que o Senhor é Deus de aliança? Ele é Deus de promessa. Pode glorificar o Senhor, pode exaltar o Senhor, Ele merece, pode glorificar o Senhor. O nosso Deus é Deus de promessa. Ele diz na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, a minha promessa não passará. Se você está confiando na promessa do Senhor, seja uma promessa que aconteceu, que nem o caso desse menino, com 5 anos de idade, com 1 ano de idade, algo que mudou, mas a situação não está como era antes. Há muitos anos, já até larguei de mão, não vale a pena mais, mas o Senhor está falando, o Senhor está trazendo esta palavra, nesta campanha de vitória em tempo de crise. Deus está trazendo a promessa de restauração, Deus está trazendo a promessa de renovo, aleluia, de transformação, aleluia. E para que isso aconteça, é necessário nós crermos na palavra do Senhor. Não é crer no irmão Samuel, mas é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Esse menino não tinha nada a ofertar. O que nós temos para ofertar a Deus? O quê? Que barganha, que medida de troca, que comércio nós temos para fazer com Deus? Não temos nada. Amém? Não temos nada. Mas aí, a Bíblia nos fala que Ele nos amou. Estando nós mortos, Ele nos deu vida, nos trouxe, nos transformou. Olha a situação. E aí lá no capítulo 9, você quer acompanhar juntamente comigo? 2 Samuel capítulo 9, você passa algumas páginas, né? No capítulo 9, aí já está Davi, e Davi se lembrou da promessa, ele se lembrou da aliança, e ele mandou trazer Mefibosete, que estava lá. E aqui há uma situação, porque ele vem com medo de ser morto. Mas ele está falando, ele se sentindo, irmãos, e até as palavras que ele fala para Davi, sabe como que ele se sentia? Como um cão morto. Ele se sentia indigno. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós achamos dessa forma: não tem jeito mais, Senhor, eu sou um cão morto. E aí ele chega diante de Davi. Então, versículo 7, capítulo 9, versículo 7, 2 Samuel. Aí, capítulo 9, versículo 7 diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Ele é levado novamente à mesa. E aquela situação que era um motivo de vergonha para ele, talvez, né? Era algo que marcava ele, talvez nem ia ser evidenciado, porque sentado à mesa, a toalha do rei ia cobrir, não é verdade? Nem ia transparecer. Mas o Senhor não mudou a história dele, lá estava a marca. A promessa do Senhor não é tirar a marca faz parte da sua história. As dificuldades, as crises faz parte da sua história. Tudo o que você passou, o que você enfrentou, o que você está enfrentando agora, não é motivo de morte e de destruição na sua vida, mas faz parte da sua história. Mas a restauração vem do Senhor, e isso é promessa do Senhor. Você que crê, bate as palmas, glorifica o nome do Senhor, aleluias. Aleluias, graças a Deus. Deus mudou aquela história. O que ele poderia oferecer a Davi? Nada. O que ele poderia trazer em troca? Nada. Exatamente a nossa situação. Diante de Deus, pelo seu grande amor, o Senhor te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã. Ele te trouxe aqui para falar com você. Permaneça, persevere confiando. Confia no Senhor, persista. A promessa de restauração,
A promessa sobre o Senhor nosso Deus, o nosso Deus, Deus de aliança. É Deus que diz a sua palavra: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A promessa sobre a sua vida. Irmão, mas o senhor não sabe a situação que estou passando, a crise que eu estou enfrentando, e isso não é motivo de destruição. O que Deus tem na sua vida é descanso, é providência, ainda que no meio das crises. Muitas pessoas chegam a dizer ali, né, aquela passagem que eu cheguei muitas vezes até a falar exatamente sobre isso, que Daniel estava na cova, e o Daniel ali, os leões estavam ali servindo de travesseiro para Daniel, e os leões ficou mansinho, e Daniel deitou e dormiu. Não, a Bíblia nos fala que Daniel falou assim: ó rei, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ou seja, os leões estavam furiosos, querendo comer, estavam famintos. Eles queriam comer Daniel, mas o anjo segurava a boca deles: você não vai abrir a boca. Talvez a tempestade, a crise na sua vida é dessa forma. Você escuta, o leão não podia abrir a boca, então o rugido sai dentro do peito, né? Rugindo, irado, querendo destruir, mas o Senhor tem guardado a sua vida. Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem sustentado, aleluia! E isso é tão evidente, que quando os outros caíram dentro da cova, eles nem chegaram no fundo, eles foram despedaçados, aleluia! Para louvor e honra no nome do Senhor, porque Deus cuida dos seus. Vale a pena você persistir, confiar, depender do Senhor, confiar na promessa do Senhor. Irmão, se algo me marcou, eu não consigo esquecer, amém. Significa que você não tem amnésia, não tem Alzheimer, amém. Mas o Senhor tem transformação na sua vida, amém. Isso vai ser algo em cima disto que Deus vai transformar, amém? Vai transformar vidas. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente nessas palavras, que nós curamos vida com aquela forma que nós somos curados. A situação que você está passando vai servir motivo para que você possa também, através do seu testemunho, através da sua palavra, curar outras vidas. E é por isso que o Senhor não extingue a sua história. Lá estava o Mefibosete. Alguém poderia pensar: mas que menino sortudo. Alguém vai falar isso sobre sua vida. Mas que sorte que você teve. Sorte não. Não é coincidência, é cristocedência, né? É Deus. É o Senhor. A crise está aí. O mundo está em pavor. Mas não temas. Não tema o pavor repentino. Não fique com medo, não se precipite, meu irmão. Ah, mas se as coisas não resolver, eu vou fazer isso. Não se precipite. Não se antecipe a bênção do Senhor, porque vai trazer mágoa, vai trazer marcas na sua vida que talvez nem era necessário existir. Vai trazer situações na sua vida que vão ficar marcadas. E muitas vezes vai ter que passar em um período. Imagina esse menino de 5 anos até a idade. A Bíblia não fala qual foi a idade que ele vai para a mesa, mas foi muito tempo. E ele se tornou um homem. Amém? E marcou aí a vida dele. Mas eu quero que você saiba que o Senhor Jesus Cristo tem uma nova história para você. O Senhor Jesus Cristo está virando esta página da sua vida. Nós estamos no início dessa campanha. Eu te convido para você estar juntamente conosco, para que o Senhor possa acalmar o seu coração. Pensa aqui comigo. Jesus Cristo está indo para os céus, ele está sendo assunto aos céus. Ficou 3 anos e meio com seus discípulos, depois ficou ali cerca de 40 dias, logo após, e aí Jesus ele vai ser assunto aos céus, e vai deixar os seus discípulos, certo? Então eu poderia falar: olha, eu vou deixar com vocês muito poder, para vocês, ninguém arrebentar vocês, ninguém brigar com vocês, eu vou guardar vocês, proteger de tudo. Podia ser, né? Falar: poder, eu vou deixar tudo com vocês. O que Jesus falou? Deixo-vos a paz. E a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo só tem paz por alguma coisa externa. O mundo só vai sentir paz, de repente, se ele tiver uma proteção física. Talvez uma proteção financeira. Talvez uma proteção ali, a casa com arame, concertina, com câmera. Ele vai se sentir protegido.
Só que a Bíblia ela é categórica, ela afirma, enfática, no Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Não adianta. Você pode ser aquela pessoa cuidadosa, e aí pelo excesso de cuidado, você pode até mesmo acarretar na situação no seu lar, no seu trabalho. Você pode acarretar no seu dia a dia uma situação pelo seu excesso cuidado, seu cuidado extremo, e não a confiança no Senhor. Nós devemos ter sim um zelo, uma preocupação, mas nós devemos entender que Deus tem que fazer parte disso. Que o Senhor tem que estar ali todos os dias, não é um dia somente, não, é todos os dias lembrando o Senhor, clamando o Senhor, levantando, falando com Ele, para desenvolver, porque o Salmo 91 fala exatamente sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Bate as palmas e glorifica o nome do nosso Deus. Fica de pé. Vamos clamar o Senhor.